lembra aquilo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, o genocídio que houve com aquele povo, você vai ver que o que aconteceu hoje, debaixo dos nossos olhos, foi muito e está sendo muito mais grave do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Há mais de 30 anos o Dr. Fauci ele é denunciado como um genocida na questão do HIV. As pesquisas que ele, ou seja, a agência dele ajudou a financiar e ele mesmo estava envolvido nessas pesquisas, envolveu crianças que eram órfãos em Nova York. Muitas dessas crianças nasceram com o vírus do HIV. Foi 739 crianças que foram usadas para testes para aprovação futuramente da medicação AZT. 29% das crianças elas faleceram. As crianças que eram um pouco maiores já tinham o poder de decisão, elas eram submetidas então a uma gastrostomia, onde eles colocavam uma sonda e era colocada essa medicação AZT pela sonda. Então nós somos, de certa forma, enganados. Mas para quê, Vânia? Qual foi o propósito de tudo isso? Queridos, o propósito de tudo isso, dessa pandemia, o propósito das vacinações é avançar a Agenda 2030. Olá, feliz sábado, queridos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Além das Manchetes. Nós temos muitas coisas para abordar que aconteceram ultimamente, mas hoje eu gostaria de dedicar esse vídeo a algo que aconteceu recentemente, que nós ainda estamos colhendo as consequências, e hoje as cortinas elas estão se abrindo e muitas coisas estão vindo à tona e ficando claras para que ninguém mais tenha dúvida. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil as agências de notícias não tenham dado tanto palco para isso, mas é algo que deveria estar na Globo, na Record, as pessoas deveriam estar comentando tanto quanto foi comentado durante a pandemia. Então, não sei se vocês sabem, mas o Dr. Anthony Fauci ele foi chamado para depor na comissão do Senado lá nos Estados Unidos no dia 29 de julho. Então, faz aqui um pouquinho mais de uma semana que isso aconteceu. Só para inteirar vocês o que está acontecendo lá, eu vou ler aqui uma matéria do jornal da Jovem Pan. Senado dos Estados Unidos investiga se ex-diretor do governo Trump mentiu sobre a origem da Covid. Documentos mostram diferenças entre o que Fauci registrava em seus relatos privados e o que dizia publicamente durante a pandemia. O infectologista volta ao centro de uma das maiores controvérsias da pandemia da Covid-19. O senador republicano Rand Paul, presidente do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, divulgou mais de 1.000 páginas de anotações pessoais escritas por Fauci entre 2019 e 2022, poucos dias antes do depoimento do médico ao Congresso. Rand Paul afirma que os documentos mostram diferenças entre o que Fauci registrava em seus relatos privados e o que dizia publicamente durante a pandemia. Ao anunciar a divulgação dos arquivos, o senador escreveu que o que Fauci escreveu em privado e o que contou ao país são duas histórias diferentes, até o momento. Porém, Paul não apresentou uma conclusão oficial de que Fauci tenha cometido perjúrio. O objetivo da audiência é justamente confrontar o conteúdo dos diários com os depoimentos prestados anteriormente pelo infectologista ao Congresso. As mais de 1.000 páginas oferecem um relato quase diário da atuação de Fauci durante os momentos mais críticos da pandemia. Os registros incluem reuniões na Casa Branca, conversas com integrantes do governo, contato com os cientistas e autoridades de saúde, além de reflexões pessoais sobre a crise sanitária e sobre a intensa exposição pública que passou a enfrentar. Os diários também revelaram bastidores da relação entre Fauci e o então presidente Donald Trump. Em diversas passagens, o médico descreve frustrações com declarações do presidente sobre a pandemia e relata dificuldade para convencê-lo a adotar uma comunicação mais alinhada às recomendações científicas. Em anotações divulgadas pela imprensa americana, Fauci chega a classificar Trump como embaraçoso e critica falas que, segundo ele,
minimizavam as gravidades da Covid-19. Outro ponto que deve dominar a audiência é a discussão sobre a origem do coronavírus. Em uma anotação de 26 de janeiro de 2020, Fauci registra que, com base nas informações disponíveis naquele momento, o mercado de Wuhan parecia funcionar como amplificador da transmissão e não necessariamente como a origem inicial do surto. No mesmo registro, porém, ele também descreve que o vírus provavelmente havia passado de animais para humanos em algum momento anterior. As anotações mostram que, desde o início da pandemia, havia debate científico sobre diferentes hipóteses para a origem dos vírus. Ao longo dos últimos anos, Fauci sempre negou ter participado de qualquer tentativa de esconder informações sobre uma possível origem laboratorial do vírus. Em depoimentos anteriores ao Congresso, afirmou repetidamente que as evidências disponíveis apontavam para uma origem natural e que não havia provas de um vazamento de laboratório. A hipótese do vazamento, no entanto, ganhou força em parte das agências de inteligência americanas, enquanto outras continuavam avaliando que uma transmissão natural permanece plausível. Até hoje, o governo dos Estados Unidos não chegou a uma conclusão definitiva sobre a origem da Covid-19. Depois, se vocês quiserem acompanhar, pode continuar lendo, mas por que eu estou trazendo esse relato? Hoje já há sim evidências, se não fosse essa pessoa que estaria em julgamento e fosse qualquer outra pessoa que não tivesse tanto envolvimento com pessoas e organizações importantes, com certeza essa pessoa hoje estaria atrás das grades. Lembra aquilo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial? O genocídio que houve com aquele povo? Você vai ver que o que aconteceu hoje, debaixo dos nossos olhos, foi muito e está sendo muito mais grave do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na época de Hitler, com um médico famoso lá, o Mengele, que fazia várias experiências, e hoje nós estamos vendo aqui em pleno século XXI a mesma coisa se repetindo, e muitas pessoas ainda hoje defendem e acham que ele foi tipo um salvador da pátria no momento de crise. E eu vou desvendar um pouquinho isso para vocês hoje. Eu vejo que em alguns comentários dos meus vídeos, quando eu falo sobre essa questão das picadinhas milagrosas, das vacinas, e ainda tem algumas pessoas que vêm e defendem essa narrativa. Então, que hoje isso possa ficar bem claro para vocês. E a minha intenção é que vocês não acreditem só naquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo, mas vocês vão pesquisar também. Assim como isso é acessível a mim, é acessível a você também. Mas, por favor, não façam a pesquisa. Aí vocês vêm e colocam lá no Google. O vírus da Covid-19 veio do laboratório em Wuhan? O que o Google vai responder? Que isso é fake news. Então, muitas pessoas elas se limitam somente ao Google para fazer pesquisa, sabendo que o Google tem conflito de interesses. Ele está a serviço de alguém, ele está a serviço de agências também. Vocês vão ver no decorrer desse vídeo como tudo aconteceu. Então, hoje já é sabido que o vírus, ou seja, o coronavírus, ele foi sim feito ganho de função, já há provas, não só nos e-mails do Dr. Fauci, mas vários cientistas, inclusive em alguns deles hoje, estão mortos, alguns morreram misteriosamente por falar contra essa narrativa que foi colocada em mais de quase 4 anos, né? Um pouquinho menos, porque hoje a gente já tem a liberdade de estar trazendo isso à tona, ou seja, bem lá no início já se sabia que o coronavírus foi sim financiado e hoje nós temos provas que quem financiou isso foi a agência do próprio Dr. Fauci, que era o NIH, é a Fundação Bill e Melinda Gates. Em 2014 para 2015, eles já tinham isolado o vírus, eles já tinham isolado o coronavírus. Então, lá nos Estados Unidos foi proibido fazer pesquisas nesse sentido de ganho de função, porque corria-se o risco
de uma pandemia, ou seja, de transformar aquilo numa arma biológica. Uma vez que foi proibido em território americano, não quer dizer que não se podia fazer esse tipo de pesquisa em outros lugares. Então, o laboratório de Wuhan era financiado, sim, pelo Dr. Fauci. Inclusive, o dinheiro desse financiamento veio das reservas dos próprios americanos, do fundo de reserva, principalmente lá do Exército dos Estados Unidos, para financiar esse tipo de pesquisa. Muitos cientistas foram comprados, inclusive um estudo, no início da pandemia, quando começou esse contágio, teve um estudo da Índia, onde os cientistas associaram o coronavírus parecido com o HIV. E esses cientistas eles foram ameaçados, e não foi um nem dois cientistas, foram vários cientistas que chegaram a essa conclusão. Ao estudar esse vírus em laboratório, eles viram muitas similaridades entre o vírus do HIV e o do coronavírus. Então, o Dr. Fauci ali com os seus agentes, vamos dizer assim, pressionaram esse grupo de cientistas. Eles foram ameaçados de terem a sua carreira destruídas e eles então retrocederam. E hoje já se sabe que há sim muita semelhança com o vírus HIV. Depois eu vou ler aqui um estudo para vocês, que esse é um estudo novo, saiu agora em julho, na semana passada, onde um estudo revisado por pares e trouxe resultados bem interessantes. Por que eu estou trazendo isso, Vânia? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a narrativa ela foi uma só, inclusive a nossa igreja se envolveu com isso lá nos Estados Unidos e aqui também. Pastores não podiam falar contra essa fraudemia e nem contra depois as vacinas que foram recomendadas, vocês já vão entender como que isso se deu também. Inclusive, influenciadores da nossa igreja chamaram médicos especialistas, recomendaram veementemente essa picadinha para o nosso povo, usaram um discurso parecido com o discurso do Papa Francisco, dizendo que o ato de você se vacinar não era um ato somente seu, mas era um ato em prol do bem comum, era um ato de amor, pensando no seu próximo. Nos incentivaram a usar as máscaras, distanciamentos sociais e ainda chamaram as pessoas que questionavam esse tipo de recomendação de negacionistas. Eu acho que o mais justo para essas pessoas que tenham um mínimo de consciência seria pelo menos vir a público reconhecer que você estava do lado errado. Não que tenha lado. Por isso, não estou dizendo assim, tem lado, mas olha o perigo de você se posicionar ao se preocupar em estar politicamente correto. Agora, uma vez que você se posiciona com a sua liberdade de consciência, você traz os seus argumentos, você traz os seus estudos, e aí você fala, não, é esse o caminho, eu não vejo problema nenhum, nós temos a liberdade de consciência. Agora, o problema é, você seguiu a narrativa. E até agora, essa pessoa super influente no nosso meio adventista, em nenhum momento eu vi ela vindo a público reconhecer que ela não deveria ter feito isso. Ou seja, se você tomou a picadinha milagrosa, você tomasse, não tirasse foto, não publicasse, não incentivasse e deixasse cada um ter a consciência se queria tomar ou não, cada um livre. Mas não foi isso que aconteceu aqui no Brasil, como vocês sabem, praticamente em quase nenhum lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos, a faculdade de Loma Linda, foi incentivada a vacinação, foi feito dentro da própria faculdade, isso envolveu também recursos que veio do governo para que fosse falado somente para que houvesse somente uma narrativa. E esse é muito triste acontecer nos nossos dias e hoje nós estamos vendo as consequências disso. Quando eu ler esse estudo que saiu agora em julho, vocês vão entender. Então, queridos, que não venhamos a repetir o mesmo erro, que isso sirva de lição. Você que tem uma influência, não use a sua influência para fazer as pessoas tomarem o seu lado, ou para incentivar as pessoas a terem um lado. Mas use sim a sua influência para trazer informação. Uma vez que você trouxe a informação, você deixa as pessoas livres para tomar as decisões. E inclusive o médico que esteve nessa entrevista com esse influencer famoso do nosso meio,
teve consequências graves em reação à vacina, mas não tem coragem de falar também. Gostaria de trazer para vocês algumas curiosidades. Demoraram-se 8 meses para conseguir recuperar todos esses arquivos, porque o Dr. Fauci ele tentou sim excluir, tentou destruir provas, que eram provas contra ele mesmo. Então demorou mais de 8 meses para que essas mais de 1000 páginas viessem aí à tona como se fosse um diário. Inclusive o Dr. Fauci, no início da pandemia, quando já estavam se aprovando as vacinas em caráter de emergência, né, nunca se fez uma vacina em tempo tão recorde como foi feito ali na época da pandemia, e ele tomou ali a vacina publicamente, e 5 meses depois ele teve uma embolia pulmonar, que hoje nós já sabemos, inclusive está lá no site do CDC, do NIH, nos Estados Unidos, que é um dos efeitos colaterais da vacina. Só que ele teve essa embolia pulmonar, ele não falou isso para ninguém, se tratou de forma particular e recorreu aos melhores médicos dos Estados Unidos. Ou seja, ele teve uma reação grave, e ainda assim ele continuou recomendando a vacina para as pessoas. Acredito que ele não tenha tomado o restante das doses, não temos essa informação, mas isso é algo que realmente aconteceu. Não sei se vocês sabem, mas ele é diretor do NIH desde 1984. Deixa eu ver se é essa informação que eu tenho aqui. Ele já auxiliou, ou seja, 7 presidentes, ele já esteve à frente de pesquisas para a aprovação da medicação para AIDS. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que as pesquisas que ele, ou seja, a agência dele, ajudou a financiar e ele mesmo estava envolvido nessas pesquisas, envolveu crianças que eram órfãos em Nova York, muitas dessas crianças nasceram com o vírus do HIV. Se eu não me engano, foi 739 crianças que foram usadas para testes para aprovação futuramente da medicação AZT para HIV, porque até então eles não tinham submetido as crianças e sim somente os adultos, então ele fez teste com as crianças. E se você for estudar, queridos, como foi feito esse teste, é algo absurdo para os nossos dias. Então, essas crianças, as famílias não assinaram o termo de consentimento. As crianças que morreram, ou seja, 29% das crianças, elas faleceram. Isso é um número bem grande. Eles foram submetidos a 88 testes clínicos. As crianças que eram um pouco maiores já tinham o poder de decisão, de dizer que não queriam fazer parte, de tomar aquela medicação. Elas eram submetidas, então, a uma gastrostomia, onde eles colocavam uma sonda e era colocada essa medicação AZT pela sonda. E depois, uma enfermeira, inclusive, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você pesquisar por você mesmo, estudar. Isso foi em 2004 que aconteceu essa pesquisa lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, em 2005, as denúncias chegaram e foi feita uma investigação. E depois o Instituto Vera fez uma investigação à par, ou seja, sem ligação com eles, para ver o que aconteceu com essas crianças. Lembrando que o Instituto Vera não teve acesso aos prontuários para ver como foi feito, mas ele teve acesso, então, a todas as crianças que participaram, e eles, então, foram verificando o número de mortes de crianças que, assim que começou a pesquisa, elas vieram a falecer, o que faleceu 2 ou 3 anos depois, demorou 3 anos para eles entregarem a conclusão, e a conclusão é muito triste. Depois essa medicação foi aprovada para o uso do HIV também em crianças. E uma curiosidade, não sei se vocês sabem, há mais de 30 anos o Dr. Fauci ele é denunciado como um genocida na questão do HIV, porque chegou-se à conclusão, isso não é, ele é denunciado por um médico, cientista, virologista também, tem um vídeo famoso dele na internet, onde ele chama mais de 30 autoridades médicas, ele pega um paciente que ele tem HIV, comprovado, testado, ele chama até ele, então ele pega um scalpel, ele fura esse paciente contaminado, que está com o vírus do HIV, e ele fura ele mesmo, e dias depois eles fazem o teste e mostra que é negativo. Ou seja, muitas coisas vieram junto com essa questão da medicação para o HIV. Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas morrem
mais do uso da medicação, que é chamado coquetel, do que do próprios vírus em si. E uma das coisas que não eram feitas com os pacientes que tinham o vírus era cuidar da imunidade. Então, eles eram deixados amínguas, deixados lá para morrer daquela forma. Então, como o sistema imunológico ficava muito comprometido, que é a famosa SIDA, né, que a gente chama, e eles acabavam morrendo ali. E foi aprovado, então, esse coquetel, onde a indústria farmacêutica ganhou muito dinheiro, havia ali conflitos de interesse, mas só para vocês verem da onde vem o Dr. Fauci, porque muitas pessoas só conhecem ele da pandemia. Tem algo que ficou famoso também, ele fez, isso saiu nos jornais nos Estados Unidos, ele fez teste naquele cachorro no Beagle, aonde eles deixavam esses cachorros sendo picados. Eles eram picados pelas moscas e eles acabavam morrendo ali, ficavam às vezes mais de 30 dias, 40 dias os cachorros morrendo à míngua e eles anotando os tipos de reação que tinham. Isso, queridos, fora as outras denúncias com a vacina da poliomielite, onde deixou lá na Índia mais de 500 mil crianças com poliomielite, com sequelas graves. Aí às vezes eu venho falar isso aqui para vocês, e você fala, Vânia, isso daí já é teoria da conspiração, mas você não se tem o trabalho de pelo menos sentar e pesquisar, sem ser no Google, se isso realmente é teoria da conspiração. Então eu estou trazendo uma informação aqui para você que você possa sair desse seu mundinho, para você poder abrir um pouco os seus olhos e a sua mente também, e não acreditar em tudo aquilo que a mídia traz, porque a mídia ela é comprada, ela também tem conflito de interesse. Para que toda essa pandemia ela pudesse acontecer, toda a mídia ela tinha que estar comprada. E hoje nós já sabemos que lá na Itália, quando teve aquele número de mortes, isso está nos e-mails que os cientistas mandaram para o Dr. Fauci, quando eles insuflaram aquele número de mortes por coronavírus, que as pessoas falam, Vânia, mas morreu tantas pessoas de coronavírus. Queridos, durante a pandemia você não se morria mais de nada aqui nesse planeta Terra, só de coronavírus. E quando eles foram investigar, principalmente lá na Itália, somente 6% das mortes foram identificadas como de coronavírus. E as outras tinham 2 ou mais doenças do que a pessoa poderia ter morrido, e eles colocavam o quê? Coronavírus. Um exemplo disso é a ex-mulher do meu pai. Ela morreu com DPOC, ela fumou muito tempo na vida dela, tinha uma insuficiência respiratória gravíssima, e ela morreu na época da pandemia, e quando estava lá no laudo, o teste tinha dado negativo para coronavírus, e no atestado de óbito dela estava como se ela tivesse, e a primeira opção, morrida de coronavírus, então aí tinha a segunda e a terceira doença. Aí as pessoas acham assim, não, Vânia, isso não é verdade. Queridos, isso é verdade. E tanto é verdade que eles foi tão bem bolado que eles proibiram de fazer autópsias. Lembra disso? Porque era um negócio, era tão contagioso, que você não podia, então, o cadáver ali ir para o SVO, Serviço de Verificação de Óbitos, para saber se realmente morreu de coronavírus. Então, uma vez que se colocou lá Covid, ou a pessoa morreu de Covid, quem que ia contestar? Uma vez que não tinha esse serviço de verificação, não podia, não se podia fazer isso. E quantas pessoas morreram, quantos pais, quantos avós morreram ali sozinhos, dentro de um leito de hospital, sem poder dar um abraço nos seus filhos, sem poder despedir da sua família. Queridos, isso foi algo terrível, foi planejado, foi arquitetado, hoje existem provas sobre isso. Inclusive o Dr. Fauci, ele recebeu no e-mail dele estudos de médicos que estavam tratando os pacientes com o Covid-19 com a cloroquina, com a ivermectina, e tem mais uma medicação que eu não me lembro agora, mostrando para ele que era eficaz. E ele ignorou esses estudos, não que ele não soubesse, mas não era interesse da indústria farmacêutica que uma medicação barata viesse, então, a ser, entre aspas, descobertas. E mais uma vez aqui, sem viés político, muitos chamaram o presidente Bolsonaro na época de genocida, porque ele não incentivou a vacina, porque ele foi lá, incentivava as pessoas que eram subordinadas a ele a tratar com cloroquina, a tratar com ivermectina. Ele mesmo pegou Covid, tratou dessa forma
E ele sobreviveu, e muitos com a narrativa, né, porque acreditam na narrativa, e até hoje chamam o Bolsonaro de genocida. Aí vocês vão ver agora nesse artigo que eu vou ler para vocês, quem realmente estava com a razão. Não estou aqui com viés político, mas eu só estou mostrando para vocês como funcionam as coisas. Vou ler aqui um artigo para vocês, esse é um artigo bem importante, eu vou deixar o link, vou pedir para o Matheus deixar aqui na descrição, que é importante que vocês leiam, que vocês estudem com calma, aqui eu vou dar só uma pincelada. O artigo descreve o caso de um homem de 55 anos que desenvolveu uma doença multissistêmica progressiva após 3 injeções da vacina Pfizer e foi submetido a uma das avaliações pós-vacinação mais extensas já vacinada. Mais de 40 visitas ao pronto-socorro, mais de 200 consultas com especialistas, mais de 100 exames laboratoriais e mais de 100 exames de imagem ao longo de um período de 3 anos, de 3,7 anos. As principais conclusões incluíram: a proteína spike circulante detectável durou não, né? Até aqui a pesquisa tinha durado 1.173 dias após a vacinação. mRNA da proteína spike derivado da vacina detectado em exossomos circulantes 1.284 dias após a vacinação. Elementos de DNA plasmídico da vacina Pfizer, incluindo fragmentos do gene spike S1-S3, sequência de origem de replicação ORI1, ORI2 e o intensificador SV40 foram detectados em tecido cutâneo 1.364 dias após a vacinação. Vou abrir um parênteses aqui, não sei se... Aqui já está, na própria palavra diz, intensificador SV40. Queridos, isso aqui é um intensificador, já é conhecido que ele causa câncer. Sabe esses câncer turbo que estão acontecendo agora entre jovens, pessoas de 30 a 40 anos, idosos que estavam bem de saúde, de repente descobrem um câncer, e é aquele câncer que logo já toma conta de tudo, vira uma metástase, é um câncer turbo, é o câncer turbo, é por conta do intensificador SV40. Ah, Vânia, mas isso aí é teoria da conspiração? Não é não, queridos, no CDC dos Estados Unidos, lá, está como um dos ingredientes da Pfizer, que eles omitiram no início, agora está lá, o SV40. Sim, não sei se eles vão dizer que foi por engano, mas isso aqui não é por engano. Então, tem sim um intensificador SV40 de câncer, ou seja, que estimulam as células a se multiplicarem muito mais rápido. Está onde? Lá na vacina da Pfizer. Isso aqui é o estudo que eles fizeram com esse homem. Sequências de DNA da origem de replicação do plasmídio da vacina Pfizer, ORI1, ORI2, detectada em células mononucleares de sangue periférico, 1.284 dias após a vacinação. Deposição persistente da proteína spike em biópsias de pele seriadas obtidas 1.160 a 1.249 e 1.364 dias após a vacinação. Anticorpos persistentemente negativos contra a nucleoproteína do SARS-CoV-2 em 5 momentos distintos, abrangendo 809 a 1.433 dias após a vacinação, descartando efetivamente a infecção. Análises multi-ômicas realizadas entre 1.277 e 1.364 dias após a vacinação revelaram desregulação imunológica contínua, anormalidades transcriptômicas e instabilidade genômica. Isso representa a maior persistência in vivo relatada de mRNA derivada de vacina, fragmentos de DNA plasmídico e proteína spike após a vacinação com mRNA contra a Covid-19. É preciso iniciar imediatamente investigações em larga escala para determinar quantos dos bilhões de pessoas que receberam a injeção de mRNA contra a Covid-19 continuam a apresentar resíduos de mRNA, DNA plasmídico e proteína spike derivados da vacina anos após a aplicação. E isso daqui está do Instituto Epidemiologista e administrador da Fundação McLong. Não sei se vocês conhecem, esse médico foi um dos médicos mais renomados durante a pandemia, inclusive a reputação dele foi destruída, porque ele se recusou a cair nessa narrativa, a incentivar as pessoas, se eu não me engano ele é metodista,
Ele se recusou a incentivar as pessoas a tomarem esse veneno que hoje nós sabemos que é uma arma biológica. Queridos, aquilo que foi inoculado no seu corpo é uma arma biológica. E você pode dizer para mim, que você que está me acompanhando, muitos tiveram reações. A maioria das pessoas que eu conheço tiveram sim reações, elas tinham uma vida até o dia que elas começaram a inocular isso no corpo delas. E quanto mais elas inocularam, mais reações graves elas vão ter. Então, ó, de 3 a 5 anos. E muitas vezes a pessoa fala, não, Vânia, isso aqui não tem nada a ver com a vacina, porque a vacina eu já tomei há 2, 3 anos. Não, queridos. Tem a ver sim. Se você fizer exame, se você fizer estudo, você vai ver o quanto você ainda está inflamado, o quanto você ainda está replicando essa proteína Spike, o quanto o seu sistema imunológico ele foi comprometido. Então, nós somos, de certa forma, enganados. Mas para quê, Vânia? Qual foi a narrativa de tudo isso? Qual foi o propósito de tudo isso? Queridos, o propósito de tudo isso, dessa pandemia, o propósito das vacinações é avançar a Agenda 2030. De forma resumida aqui para vocês, a intenção deles é sim a redução da população. Você pode chamar isso de teoria da conspiração, mas você está vivendo ela. Então, eles querem um governo único mundial, onde as pessoas elas vão ser controladas, onde elas vão ser rastreadas. Se você ler lá em João 10, 10, diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Satanás oferece para nós, querido, nesse mundo? Qual a intenção dele? É a destruição do ser humano. Ele favorece alguns, mas destrói a outros. Eu gostaria de trazer aqui para vocês algo que está lá nos Estados Unidos, uma notícia aqui dessa semana passada, para vocês verem a gravidade, aonde vai isso. Não é só a vacina do Covid-19, queridos. Todas as outras também contêm ingredientes maléficos para nós. Eu quero que vocês entendam isso, porque é muito difícil as pessoas aceitarem que isso que é nos oferecido desde que a gente nasce, não só aqui, mas nos Estados Unidos, em outros países também, que isso é para o nosso bem. Se você quer um país onde não tenha esse tipo de doença, ofereça para eles saneamento básico. Foi isso que diminuiu a contaminação, foi isso que diminuiu as doenças, não foi isso que diminuiu as doenças. Por favor, estudem por vocês mesmos, não caiam na narrativa. E essas picadinhas, elas têm efeitos colaterais sim. Vocês têm que ir lá, vocês vão no site, vai no site da Anvisa aqui no Brasil e tem os efeitos colaterais sim, dessas picadinhas que vocês oferecem para os seus filhos. Mãe enlutada é acusada de assassinar seus gêmeos, mesmo com laudos médicos comprovando reação à vacina. Olha o que aconteceu. Uma mãe de Idaho em luto que implorou ao seu pediatra para que ouvisse o histórico médico de sua família, agora está em uma cela de prisão acusada de assassinar os próprios filhos que tentou proteger. Andrea, de 23 anos, foi presa na terça-feira, mais de um ano depois que seus gêmeos fraternos de 18 meses foram encontrados inconscientes em sua casa. Dias após receberem a vacina sobre a qual sua mãe os havia alertado. Enquanto os promotores pressionavam por 2 acusações de homicídio em primeiro grau, Shaw e seus apoiadores apontam para um detalhe arrepiante oculto nos autos do processo. Os meninos ficaram letárgicos e com a pele azulada, poucas horas depois que receberam as vacinas contra a gripe, hepatite A e a DTaP, vacinas contra as quais ela havia explicitamente alertado o médico. Antes das vacinas, Andrea e sua sogra alertaram o pediatra dos gêmeos sobre o histórico familiar de reações adversas à vacina contra a gripe. Elas pediram cautela e, de acordo com documentos judiciais, o médico ignorou suas preocupações. Em 23 de abril de 2025, enfermeiras administraram as vacinas contra a gripe, hepatite A e DTaP aos bebês. Em poucas horas, os meninos ficaram letárgicos e doentes. Na manhã seguinte, seus lábios estavam azulados e eles tinham dificuldade para se mover. Ela levou às pressas para o pronto-socorro e contou ao médico sobre as vacinas. O médico documentou suas observações. Reação pós-vacinação, primeiro atendimento. 8 dias depois, eles tinham ido embora. Os gêmeos permaneceram doentes por dias. Em 1º de maio de 2025, Andrea encontrou os 2 meninos inconscientes em sua casa.
A polícia chegou imediatamente e tratou os pais como suspeitos. Disseram que não era um problema médico e que suspeitavam de asfixia e que eu supostamente teria tido um desmaio pós-parto tão forte que acabei fazendo isso com os meus filhos. A família registrou uma reclamação no VAER sobre a reação à vacina. A polícia, por sua vez, abriu uma investigação criminal contra Andrea. Eu espero que ela tenha um desfecho feliz. Por enquanto, ela está presa, ela está aguardando audiência, mas você que está me ouvindo, se você acha que não tem esse tipo de reação, queridos, tem, e muitos. O problema é que não são relatados. Não sei se vocês sabem, mas eu só vou ler alguma das coisas aqui para vocês. Vocês podem pesquisar por vocês, está lá no site do CDC, tem alguns, tem aqui no da Anvisa também, ingredientes que contém, queridos, nessas picadinhas milagrosas. Formaldeído, que é a formalina, veneno sistemático altamente tóxico e cancerígeno. Beta-propiolactona, químico tóxico e cancerígeno, pode causar morte, ferimentos permanentes após exposição muito curta a pequenas quantidades, químico corrosivo. Brometo de hexadeciltrimetilamônio, pode causar danos ao fígado, sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Pode causar efeitos reprodutivos e defeitos de nascença. Hidróxido de alumínio, fosfato de alumínio e sais de alumínio. É uma neurotoxina. Carrega o risco de inflamação, inchaço do cérebro ao longo prazo, distúrbios neurológicos, doenças autoimunes, Alzheimer, demência e autismo. Autismo? Tem a ver, Vânia, com hidróxido de alumínio? E ele tem aonde? Ele penetra no cérebro, onde persiste indefinidamente. Ele rompe a barreira hematoencefálica, né? Timoerosal, mercúrio, nos Estados Unidos já não é mais usado, mas aqui no Brasil, em algumas situações, sim. Neurotoxina, induz dano celular, reduz a atividade de redução da oxidação, degeneração celular e morte celular, ligada a distúrbios neurológicos, Alzheimer, demência e autismo. Polissorbato 80 e 20, ultrapassa a barreira hematoencefálica e carrega consigo alumínio, timerosal e vírus, permitindo que ele entre no cérebro. Glutaraldeído, produto químico tóxico usado como desinfetante para equipamentos médicos sensíveis ao calor. Soro fetal bovino, colhido de fetos bovinos, vaca, retirado de vacas grávidas antes do abate. Células fibroblásticas humanas diploides, células fetais abortadas. O DNA estrangeiro tem a capacidade de interagir com o nosso. Células renais de macaco verde africano. Pode transportar o vírus SV40, causador de câncer, que já contaminou cerca de 30 milhões de americanos. Acetona pode causar danos aos rins, fígados e nervos. E. coli, sim, você leu certo. DNA de circovírus suínos, porco tipo 1. Cultura de células pulmonares embrionárias humanas de fetos abortados. Vou deixar os links depois aqui do CDC para vocês poderem fazer a pesquisa de vocês. E vocês podem ler milhares de estudos que eles foram revisados, foram avaliados. Inclusive tem livros escritos, né, sobre isso. E muitas pessoas, elas simplesmente se dão ao trabalho de colocar lá no Google: a vacina tem mercúrio, a vacina tem alumínio, a vacina faz mal. Aí o Google fala: é fake que a vacina faz mal, é fake que a vacina faz isso. Queridos, hoje vocês têm acesso e vocês podem estar buscando a informação por vocês mesmos. Olha aqui o sonho do tio Bill. Bill Gates defende plano para restringir o acesso à saúde, educação e serviços bancários com identidade digital. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, reacendeu alarme sobre uma iminente rede de controle tecnológico após promover publicamente planos para assumir o controle de serviços bancários, de saúde, educação, votação e outros serviços essenciais com os sistemas globais de identidade digital e de pagamento. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. A gente vai falar sobre a bolha, né, da inteligência artificial que está prestes aí a se romper. Muitas coisas vão mudar. Eu gostaria de lembrar vocês mais uma vez, o Dr. Antônio Fauci, ele foi formado, a formação dele é em colégio jesuíta e ele estava a serviço, entanto, dos jesuítas. Não vai acontecer nada com ele, é bem provável. Vou trazer aqui para vocês
não em primeira mão porque foi na semana passada, mas no dia 29 de julho, quando ele teve que comparecer lá na comissão do Senado, ele se recusou, então, a responder. O médico Anthony Fauci, que coordenou a resposta da Casa Branca à Covid-19, recusou-se na última quarta-feira a responder às novas perguntas de uma comissão do Senado norte-americano sobre as origens da pandemia e a gestão, denunciando uma obsessão excessiva contra si. Ele, então, invocou a quinta emenda nos Estados Unidos e obteve, então, ali o direito de não responder nenhuma das perguntas, porque ele alega estar sendo perseguido politicamente, ou seja, eles querem trazer para nós como se tivesse agora sendo um jogo político entre democratas e republicanos, e não tem nada a ver com isso, queridos, porque mais de 1.000 páginas de provas, aonde ele mesmo afirma, onde cientistas conversaram com eles, o próprio Zuckerberg ofereceu ajuda, ou seja, eles calaram as vozes daquelas pessoas que eram contra o distanciamento social, o uso de máscara, que eram contra também a questão da picadinha. Muitos cientistas diziam que sim, era arma biológica. Então, o Facebook ali foi usado como uma ferramenta de silenciar as pessoas que pensavam contra a narrativa. Para você ver o que está acontecendo, isso é algo extremamente grave, porque hoje nós temos milhões de pessoas, fora aquelas que já morreram, que estão sequeladas por isso, e você não assinou nenhum termo de consentimento, você não recebeu nenhum tipo de indenização por estar participando do maior, vamos supor, maior genocídio da história, e ainda você foi lá, de livre e espontânea vontade, ofereceu o seu braço, porque a mídia manipulou tanto, 24 horas por dia, mostrando aqueles caixões, mostrando as pessoas morrendo, e aquele número só inflando. Então, eles usaram ali o controle, a questão do medo, para que as pessoas, então, elas recebessem de bom grado aquilo que foi oferecido como solução. Ou seja, como um bom jesuíta, ele cria o caos e depois ele traz a solução, aquilo que não seria aceitado em tempo de paz, mas em tempo de dificuldade, as pessoas elas prezam mais pela sua segurança do que pela sua liberdade. E foi isso que aconteceu. E infelizmente muitos de nós estamos colhendo as consequências disso. Isso é muito triste. Eu gostaria de terminar lendo para vocês um texto onde Ellen White já falava como que os jesuítas trabalham e não é diferente, porque se você for pesquisar a vida desse homem, ele não é só ele, queridos, que está, ele é o que está dando a cara a tapa, mas há uma rede por trás deles, e, inclusive, as pessoas não gostam que eu falo isso aqui, mas o Vaticano também está envolvido. Papa Francisco, nessa época, também os jesuítas, também um jesuíta também estava de comum acordo com essa fraudemia. Tudo o que estava acontecendo foi algo estudado, foi algo planejado. 2 anos antes ele já tinha falado que poderia ter um surto na época do Trump. Semanas antes, ele também, num discurso numa faculdade jesuíta, ele falou que provavelmente no governo Trump eles iam lidar com questão de uma pandemia, de vírus. Por que ele sabia, queridos? Porque era ele que estava à frente disso. Então ela diz assim, através de toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por adversários formidáveis. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou as novas forças esperando realizar sua destruição. Nessa época foi criada a Ordem dos Jesuítas. Qual o propósito que foi criada a Ordem dos Jesuítas? Para que Roma voltasse ao poder novamente. A mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todos os campeões do papado, apartados de todos os laços terrenos e interesses humanos, impassíveis diante dos clamores das afeições naturais, com a razão e a consciência inteira cauterizadas, não conheciam regras nem ligações além daquelas da própria ordem, e nenhum dever senão ampliar o seu poder. Então os jesuítas, eles estão a favor de quem, queridos? Eles estão a favor de um governo único mundial, favorecer novamente quem? Qual é a intenção de quem volte novamente para o poder? Uma vez que Roma governou lá atrás,
É isso que vai acontecer num futuro próximo. A Bíblia também relata que isso vai acontecer. Então, se você tiver curiosidade para saber mais sobre isso, eu dei o livro A Grande Controvérsia e com certeza a Bíblia também. Mas para você ver como que Satanás age através dos agentes humanos. E se você quiser saber mais, eu vou deixar alguns links aqui. Não posso disponibilizar o meu telefone para que vocês possam conversar comigo, mas eu tenho inúmeros materiais sobre a questão das vacinas. Estudei muito esse assunto para chegar a essa conclusão. Não são coisas da minha cabeça, são artigos que foram realmente estudados, pesquisados, randomizados, artigos por pares que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas, queridos, façam um esforço. Não siga a narrativa. Use a sua liberdade de consciência, pelo menos se questione. Nós tivemos época aqui, morando na roça, que a pessoa estava sozinha dentro do carro e usando máscara, para você ver a influência que a mídia tem sobre a mente das pessoas. Ou seja, é um veículo sim de manipulação. Então saia da bolha, estude por você mesmo e que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo. IAG, juntos avançaremos.